Olá! Se você está enfrentando problemas para mesclar polígonos no QGIS, então assista esse vídeo que muito provavelmente ele vai te ajudar, tá bom? Vamos nessa? Aqui no QGIS, eu vou criar uma camada temporária para a gente fazer uns testes nessa questão de mesclar polígonos. Então vou clicar aqui nessa ferramenta para adicionar uma camada temporária, rascunho, tá? Se você não estiver achando essa ferramenta aqui, você pode ir lá no menu camadas ou criar uma nova camada e uma camada temporária de rascunho, tá bom? Então essa opção aqui de cima. E aí nós vamos criar uma camada do tipo polígono, tá bom? Então do tipo polígono, aqui eu vou chamar aqui de teste 1. Então observe que nesse caso aqui eu estou escolhendo polígono e não o multipolígono, tá bom? Estou escolhendo aqui essa primeira opção. E agora, o sistema de referência coordenadas eu vou deixar WGS34, não vou colocar atributos, vou deixar do jeito que está. Clique em OK. E agora nós vamos adquirir um polígono. Vou adquirir um polígono aqui, rapidamente, só para a gente testar mesmo. E aqui eu vou criar outro polígono, tá bom? Só que nesse outro polígono eu vou criar uma geometria inválida com uma autointerseção, tá bom? Então a gente tem uma geometria que está ok e outra geometria que é inválida. E aí eu vou tentar mesclar. O que é que vai acontecer? Eu vou salvar aqui e vou selecionar as duas feições. Seleciono essa, depois eu aperto Ctrl e seleciono a outra, tá bom? E agora eu quero mesclar e transformar numa feição só. Aqui nas ferramentas avançadas aqui de digitalização, se você não estiver visualizando essas ferramentas, você pode clicar, botão direito em cima dessa parte aqui onde não tem ferramentas e selecionar aqui as ferramentas de digitalização avançada, tá bom? E elas vão aparecer. Ou então apenas ir aqui no menu Visão e procurar aqui pelas ferramentas, tá? As ferramentas estão aqui, barra de ferramentas e escolhe lá as ferramentas de digitalização avançada, que é justamente essa aqui. Essas duas opções. Se não aparecer, você acha dessa forma tranquilamente. Então, vamos lá. Eu acabei de selecionando, vou selecionar novamente. Aperto Ctrl, selecionei as duas e agora eu vou tentar mesclar. E para mesclar, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, mesclar feições selecionadas. No momento que eu cliquei aqui em selecionar, aí aparece falha ao mesclar. Então, por que houve essa falha? Por causa da geometria inválida, é claro. Tá legal? Então, como é que eu faço para resolver esse problema da geometria inválida, né? Se você quer aprender a fazer mapas temáticos de alto nível técnico, tem um link para um curso gratuito que está na descrição deste vídeo. Eu posso tentar, né, com a ferramenta de nós e corrigir esse vértice aqui. Pronto, deixou de ser inválido. Mas não, eu quero utilizar uma ferramenta que é muito bacana para resolver a questão de geometrias inválidas, que é a ferramenta ali de consertar geometrias, tá? Se você escrever fix, que é consertar em inglês, já vai aparecer, ou então escrever em português mesmo, vai aparecer essa ferramenta aqui de corrigir geometrias. Então, dá 2 cliques nela e depois manda executar, tá bom? Então, executei. E aí ele vai mostrar se eu desligar essa camada, ele vai mostrar as geometrias ali já consertadas. E aí eu vou tentar mesclar aqui essas duas aqui em cima. Vou colocar no modo edição, seleciono e vou mesclar. E aí ele aparece aqui a opção de mesclar e as duas feições foram mescladas tranquilamente, tá bom? Então uma saída é essa, de você consertar utilizando a ferramenta aqui de corrigir geometrias. Agora, se a gente observar, a primeira camada é uma camada ali do tipo polígono, tá bom? Então, a gente passa o mouse em cima, a gente vai ver o tipo de geometria. Já essa segunda camada, que foi consertada, ela passou a ser o quê? Uma geometria do tipo multipolígono ou multipóligon, tá? Então, essa foi a saída. Então, ele quebrou justamente o polígono aqui, né, onde tinha um ponto de autointerseção, e transformou isso aqui no multipolígono e depois mesclou esse multipolígono com esse outro polígono aqui que era original, tá bom? Então essa foi a saída que ele teve ali, que a gente teve para poder fazer essa correção. Já nesse nosso caso, nós temos a opção de quebrar nesse ponto de interseção,
ou então corrigir a geometria inválida, e aí sim você vai ter condições de mesclar os dois polígonos. Isso é muito comum. Quando tem geometria inválida, você não consegue mesclar polígono. Outro problema que pode acontecer com você é a questão de você querer realmente criar uma geometria do tipo multipolígono. Então, como é que é? Um exemplo simples, eu vou apagar essas geometrias que estão aqui e eu quero criar dois polígonos que são descontíguos, mas eu quero mesclar para ser apenas um único objeto. Então, um exemplo é um arquipélago, que é composto por várias ilhas, então você quer criar várias ilhas e depois mesclar e transformar em um único objeto. Então, essa é a saída que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, vou criar aqui um polígono, 2, vou fazer com 3. E aí depois com 3. E agora eu vou selecionar esses 3 polígonos. E eu quero mesclar e transformar num único objeto. Como é que eu faço? Ferramenta de mesclar. Clico em OK. Ele até mescla. Ó, se eu selecionar, ele transformou num único objeto. Mas na hora de salvar, o que é que vai acontecer? Ele vai aparecer esse problema aqui, ó. Enviar erros, ou seja, ele até criou um multipolígono, mas ele não consegue enviar para dentro dessa camada. Por quê? Porque quando eu passo o mouse em cima, eu vejo que a camada ela foi criada, ela foi definida como o tipo de geometria polígono. Então ele não aceita geometria, ela não aceita geometria do tipo multipolígono. Então a saída para resolver esse problema é o quê? É realmente criar uma camada do tipo multipolígono. Então vou criar aqui uma camada temporária do tipo, aqui vai ser um teste 2, e agora sim multipolígono. Também não vou preencher atributos, só vai testar aqui. Eu vou desligar a camada original, a camada inicial, e agora a gente vai fazer um teste aqui. Eu vou adquirir 3 polígonos aqui descontíguos. E agora vamos selecionar todos eles. Para selecionar todos, você pode usar o Ctrl A. Do mesmo jeito que a gente faz lá no editor de texto, né? Normal a gente já usa o Ctrl A, o Ctrl T. No caso do QGIS é o Ctrl A. A gente vai selecionar tudo. Selecionei tudo e agora eu vou utilizar a ferramenta aqui de mesclar. Mesclei. Aqui eu clico em OK. E beleza. E agora? Vamos salvar, né? Agora vamos fazer o teste. Salvei, perfeito. Tá bom? O lapisinho ficou amarelo, significa que a gente realmente conseguiu salvar e as alterações, edições foram realmente para os dados, para a camada mesmo, tá bom? Então essa é a dica aí que eu tinha para passar para você. Se você estava enfrentando algum dos dois tipos de problema, agora eu acredito que você conseguiu entender, e aproveito aí para você conhecer meus cursos, tá bom? Eu vou deixar a descrição também do meu curso gratuito, um curso bastante legal para produção de mapa temático, que vai te ajudar bastante aí na composição, no layout do seu mapa, tá legal? Aí não esquece também de deixar aquele teu like, de se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho para poder acompanhar novas dicas sobre o QGIS, sobre plugins, sobre Python, banco de dados, drone, ou seja, todos esses temas aí que estão relacionados à parte de mapeamento, tá bom? Um abraço e até a próxima!